Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 20 de dezembro de 2025, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, uma nova série de mensagens perigosa, poderosa, que o Espírito do Senhor Jesus iluminou meu coração e Ele quer que eu partilhe com todos vocês. Eu me lembro que algo parecido que o Senhor me deu já está a caminho de, penso, 14 semanas atrás, antes da última série que vimos a semana retrasada sobre a parábola das 10 virgens. Eu falo sempre, meu amigo, minha amiga, que a mensagem é uma inspiração, é uma revelação dada da parte do Espírito de Deus. E eu falo sempre assim que, à medida que um homem e uma mulher vai levando Deus a sério, Deus, Ele vai levar esse homem, essa mulher a sério, de maneira que o que esse homem, o que essa mulher irão de falar, irão de ser coisas sérias, coisas perigosas. E a melhor mensagem sempre é aquela que Deus Ele dá. Por quê? Porque a mensagem que Deus Ele dá sempre vai nos confrontar, sempre vai quebrar o nosso ego. E esse tipo de mensagem que o Espírito tem para nós é uma mensagem que dificilmente se prega. Por quê? Porque tem a ver sobre o dia da ira do Senhor. Mas se o Senhor Ele iluminou e Ele quer que eu partilhe com todos vocês, louvado seja Deus, seja feita a vontade de Deus. O missionário não passa mais do que um vaso, do que um instrumento usado nas mãos do Senhor. É que eu quero ser neste dia. Eu vou fazer oração e na sequência então vamos ouvir a primeira parte dessa nova série de mensagem perigosa, terrível, que o Espírito do Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua unção, Santo Deus, sobre a minha vida. A Tua palavra ela declara dizendo que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus benditos e santos mandamentos. A Tua palavra, Santo Deus, Ele é como uma espada de dois gumes que esmiuça no mais profundo do ser, a fim de fazer a separação entre o espírito e a alma, e ajunte as medulas e aptas para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Espírito Santo Deus, que o Senhor toma a direção desta nova série de mensagens, que a minha matéria humana ela venha a reduzir a pó, e que o Teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim. Só tenho que louvar e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que diga ao missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa primeira parte dessa nova série de mensagens que o Espírito do Senhor tem para nós, está em 7 textos do cânon sagrado. O primeiro está no livro do profeta Abacuque, capítulo número 2, versículo de número 20, Abacuque falando a respeito de Deus. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O segundo texto está na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo número 10, versículo número 31, diz o texto sagrado do escritor: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E os próximos últimos textos estão no livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 20, versículo número 11 até o versículo número 15. João Apóstolo falando: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Outro livro, o livro da vida, foi aberto.
E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro 13. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. 14. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nova série de mensagem perigosa que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós, a nova série de mensagens ela tem como tema o julgamento do grande trono branco. A primeira parte ela tem como tema o que é o julgamento do grande trono branco e quando sucederá na agenda de Deus este terrível e grande dia. No livro do profeta Abacuque, capítulo número 2, versículo número 20, tem algo interessante. Abacuque falando a respeito da personalidade de Deus, a maneira como é que Deus ele se comporta. Ele declara no capítulo 2, versículo 20, dizendo o seguinte, que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você vê que Abacuque aqui ele demonstra aqui a maneira como é que Deus ele se comporta. Deus ele está em silêncio no seu santo templo, e a mesma forma conforme ele define essa personalidade de Deus de estar em silêncio no seu santo templo, ele fala que cale-se diante dele toda a terra. Então significa dizer que quando Deus ele olha para o solo terrestre, uma das coisas que Deus ele vê é os filhos dos homens a falarem toda hora. E você vê que Deus ele é um Deus que fala no meio do silêncio, e Deus ele é um Deus que valoriza muito o silêncio. Por isso que ele está no seu santo templo em silêncio, observando a todos os moradores da terra. E o que é o julgamento do grande trono branco, missionário? O julgamento do grande trono branco será o dia que Deus ele irá de punir, Deus ele irá de colocar um fim na maldade, e Deus ele irá de colocar um fim na vida daqueles que não aceitaram seu senhorio, a sua soberania, nem tão pouco entregaram a sua vida nas mãos do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. João Apóstolo, no capítulo número 20 de Apocalipse, versículo número 11, ele descreve o que é o dia do julgamento do grande trono branco, falando, dizendo o seguinte, e vi um grande trono branco, e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. No original do grego, esse texto não começa com vi, ele começa aqui, então vi. Ou seja, João está a fazer referência a algo que ele havia visto nos textos antecedentes, que no caso foi a destruição de Satanás. E depois da destruição de Satanás, ele vai ver então, Deus ele irá de colocar o fim no antigo sistema, na antiga ordem, que é para assim então, por vir, estabelecer um novo sistema. E ele começa dizendo o seguinte, que e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A palavra grande no original do grego significa mega, que é algo absolutamente grande, além do normal, algo que não há dimensões, que é para poder se medir a grandeza desse grande que João ele vê, desse trono. Você vê que ele fala que vi um grande trono. Esse trono que João ele vê, meu amigo, minha amiga, no dia do juízo final, não é o trono de um monarca, não é o trono de um estadista, ele vê o trono de um juiz. Ele fala que esse trono desse juiz, ele é grande,
E ele fala que ele é branco. Exatamente que é para manifestar um atributo de Deus que é a santidade de Deus. Deus ele é santo, por isso que o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 12, versículo número 14, ele declara o seguinte a respeito de Deus, declara o seguinte que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus ele é santo, por isso que você vê que e a santidade de Deus ela se manifesta exatamente de maneira visível no dia do julgamento do grande trono branco. Você vê que esse trono, para além dele ser grande, ele é branco. E ele não vê o trono de um estadista, ele vê o trono de um juiz. E você vê que na sequência ele continua dizendo o seguinte, que de cuja presença a terra e o céu fugiram e não se achou lugar para ele. Você vê que esse dia aqui, meu amigo, minha amiga, será um dia terrível, será um dia horrível. Por isso que esse dia aqui, o julgamento do grande trono branco, não tem data prescrita na Bíblia Sagrada. Nós temos indício, e talvez o mais provável, que irá de acontecer depois da era milenar, depois da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vir aqui na terra, estabelecer o seu reino milenar e ficar aqui com o seu povo durante um período de 1000 anos. Depois do milênio, irá de vir o dia do julgamento do grande trono branco. E você vê que esse será o dia mais horrível, mais terrível. Por quê? Porque será o dia que Deus irá de colocar um fim na maldade, de colocar um fim no antigo sistema. Será o dia que Deus irá de fazer a justiça, a limpeza, que todos que morreram, desde a época de Adão até os dias da era milenar, todos irão de aparecer no julgamento do grande trono branco. Por isso que o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo número 30, ele vai falar que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, as pessoas que irão de participar desse julgamento serão as pessoas que irão de cair das mãos do Deus vivo. Porque será o dia que Deus ele irá de colocar um fim na maldade, irá de colocar um fim no antigo sistema, irá de colocar um fim nas forças malignas, nas forças que têm contaminado a vida. Eu estou a falar aqui dos oficiais que têm contaminado a vida, que têm ceifado a vida. Estou a falar aqui, por exemplo, da morte e do Hades, que é o inferno, que é o lugar onde está aprisionado as almas dos ímpios. E no versículo de número, e ele continua a falar, dizendo que e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Você vê que ele fala aqui, e aquele que nele se assenta. Você vê que João ele não tem coragem, meu amigo, minha amiga, ele não tem coragem de mencionar que ele vê assentado nesse trono que ele vê que é um trono branco, que é um trono grande, que é um trono de um juiz. Mas João ele tem na ideia aqui a visão de Daniel, porque Daniel capítulo de número 7, versículo de número 9 e 10, Daniel tem uma visão semelhante. Ele declara dizendo o seguinte, que eu continuei olhando, então vi tronos e o ancião de dias se assentou. O seu cabelo era como a pura lã, as suas vestes eram brancas como a neve, o seu trono eram chamas de fogo, as rodas do seu trono eram fogo ardente, um rio de fogo manava ou saía diante dele, miríades o serviam, até que foram postos uns tronos e o tribunal se assentou. Então, João aqui tem na mente a visão do ancião de dias, que é a mesma visão de Deus que Daniel teve no seu livro. E
E você vê que, por que ele não consegue definir quem ele vê? Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele é maravilhoso demais, que é para ser exprimido, que é para ser definido em artigos finitos. Por isso que João ele fala, ele se limita simplesmente em dizer que é aquele que nele se assenta. Ficar assentado, meu amigo, minha amiga, num trono é símbolo de governo, é símbolo de autoridade. Porque nesse dia o único que vai ficar assentado será o próprio Deus, será o próprio Cristo. Por isso que é o dia do julgamento final, será o dia que Deus ele irá de colocar um fim na maldade, que Deus ele irá de colocar um fim no antigo sistema. E esse dia, meu amigo, minha amiga, está programado na agenda de Deus depois da era milenar, depois dos 1000 anos que Cristo ele reinar aqui nessa terra com seu povo. Irá de vir o julgamento do grande trono branco. E você vê que a dimensão desse dia é algo tão terrível. Você fala que até a criação vai sofrer o impacto, porque ele fala que a terra, o céu, o mar fugiram diante dele. Esse será o dia, meu amigo, minha amiga, que não se irá de nada irá de escapar. Nada irá de escapar no dia do julgamento do grande trono branco. Será o dia que Deus ele irá de julgar a todos segundo as suas obras, segundo as suas ações, segundo os seus procedimentos. Porque no versículo número 12, ele continua dizendo o seguinte aqui: viu os mortos, os grandes e os pequenos foram postos em pé diante deles. Aqui os mortos, aqui está se falar de negros, está se falar de homens e mulheres que morreram na condenação do pecado. Todos vão aparecer diante dele, desde a era de Adão, desde Caim, que assassinou o seu irmão Abel, até o último dia antes de se terminar a era milenar. Irão de aparecer no tribunal do grande trono branco. E você vê que fala que muita coisa vai acontecer nesse trono branco. João ele fala que viu os mortos grandes e pequenos postos em pé diante dele. Você vê que ele vê um exército, meu amigo e minha amiga, de negros, de mortos, de todos os tempos, de todas as épocas. Ele vê um exército de milhões, de trilhões, que vão aparecer diante dele, que vão aparecer no julgamento do grande trono branco. E eles vão aparecer que é para prestar conta, que é para responder segundo as suas ações. E você vê que fala aqui, e foram abertos livros. E você vê que é tão pesado esse dia, meu amigo, minha amiga, aqui. Nada irá escapar diante de Deus, diante de Jesus, porque tudo que os mortos fizeram nesta vida estarão escritas, estarão registradas em livros. E você vê que, para além porque Cristo ele fala aqui no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo número 33, 36, diz o seguinte aqui: de toda a palavra ociosa que os homens falarem, há de prestar conta no dia de hoje. Você vê que, para além do livro da vida, você vê que existem vários livros que serão abertos. Um deles, o livro das palavras, como também o livro da consciência, o livro das obras, e fala especificamente do livro da vida. Por que do livro da vida? Exatamente que é para os mortos não poderem se defender, no caso os negros, os ímpios, as pessoas que morreram na condenação do pecado, irão de aparecer no dia do julgamento do trono branco. E você fala aqui, versículo 3, ele diz que deu o mar, os mortos que nele havia, também a morte e o Hades deram os mortos e foram julgados segundo as suas obras. Você vê que será o dia, meu amigo, minha amiga, que Deus ele irá de fazer uma limpeza total. A terra, o mar, o Hades, que é um abismo tenebroso situado no inferno, irá de vomitar os mortos, aquelas pessoas que morreram na condenação do pecado, que morreram na condenação do
do erro irão de aparecer no tribunal no julgamento do grande trono branco. Só para dar ênfase aqui, esse dia, o julgamento do grande trono branco, meu amigo, meu amigo, é para quem não entregou a sua vida para Cristo, é para quem viveu nessa terra ou para quem está vivo nessa terra, mas não quer aceitar a soberania de Cristo, não quer viver para Deus, não quer entregar a sua vida para Cristo, irá de aparecer no tribunal do grande trono branco. Mas você vê que, para além, você vê que é tão terrível esse dia, esse julgamento, que até as próprias forças que ceifaram vidas, a morte e o Hades, também serão julgados. Porque João, ele fala de dois oficiais aqui. Ele fala da morte, que ceifou milhares e milhares de pessoas, desde Abel, desde a época de Caim e Abel, até os dias antes da era milenar. Eles também serão julgados. Uma prova que nada irá escapar no dia do julgamento do grande trono branco. Aqui, esse dia será o dia, meu amigo e minha amiga, que será o dia da ira de Deus, o dia da ira do Cordeiro. Por isso que, meu amigo e minha amiga, aqui, as pessoas, elas têm uma visão equivocada de Deus. Elas pensam que pelo fato de viverem nesse solo terrestre, que não irá de lhes acontecer nada. Tudo aquilo que as pessoas elas estão a fazer nesta vida está armazenada, está registrada em livros. Por isso que você vê que lá terá o livro da memória, o livro das palavras, o livro da consciência e o livro da vida. Nada irá de escapar no dia do julgamento do grande trono branco. Será o dia que os mortos irão de aparecer para receber um veredito, para receber uma sentença. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que talvez ouve a pregação do Evangelho, mas você é tímido, você tem medo de tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus, de se voltar para Deus, de abandonar o pecado, de ver uma vida conforme os padrões da Bíblia Sagrada. Se você morrer na posição de tímido, eu tenho uma triste notícia para você. Você será vítima do julgamento do grande trono branco. O julgamento do grande trono branco é para todos aqueles que morreram sem Deus, morreram na condenação do pecado, morreram sem entregar a vida para Cristo, morreram sem viver uma vida voltada para Deus. Por isso que já o tribunal de Cristo é simplesmente que é para aqueles que viveram a sua vida para Deus e que irão de aparecer no tribunal de Cristo, unicamente que é para ser galardoado, que é para receberem recompensas das boas obras que eles tiveram feito aqui na terra. Já no julgamento do grande trono branco, será que é para todos aqueles que morreram na condenação do pecado e não entregaram a sua vida para Cristo Jesus. Mas na agenda de Deus, meu amigo, minha amiga, esse dia já está marcado. Esse dia já está marcado. Deus, que é o eterno rei do justo juiz, julgará cada um segundo as suas obras. As pessoas podem cometer crimes nesta vida e eles escaparem dos tribunais humanos, mas esse é o único tribunal que nada irá de escapar, nada irá de ficar ileso, nada irá de ficar esquecido. Esse será o tribunal que aquilo que estava esquecido será lembrado. E você vê que esse é um tribunal tão terrível que é o tribunal que irá de julgar o segredo do coração dos homens. É para você imaginar, meu amigo, minha amiga, como é que Deus ele funciona. Que nós estamos num tempo que as pessoas elas cometem maldade, elas fazem coisas erradas e no oculto. Elas pensam que ninguém está a ver o que elas estão a fazer. Você até pode enganar, você até pode mentir, você até pode fazer coisas erradas no oculto. Mas no julgamento do grande trono branco irá de aparecer. Irá de aparecer e se você não se arrepender antes de você morrer,
você será julgado pelo reto e justo juiz. O escritor da Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 9, versículo número 27, ele declara o seguinte, que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. A oportunidade que o homem ele tem de se posicionar, se vai vir do lado de Deus ou não, se vai viver uma vida de obediência para Deus ou não, se vai andar nos caminhos de Deus ou não, se vai parar de viver no pecado ou não, é enquanto ela está viva. Deus ele não é violador de corações. Deus ele convida. Deus ele usa instrumentos como missionário, como os pregadores, que é para anunciar a palavra de Deus para você. Mas é você que vai decidir se você vai vir para Deus ou não. E se você não decidir entregar a sua vida para Deus, então depois de você morrer na condenação do pecado, na posição de ateu, de perdido, de ímpio, então você irá de ser vítima, você irá de se deparar no porvir, no julgamento do grande trono branco. Porque quem aparecer, meu amigo, minha amiga, no julgamento do grande trono branco não será salvo. Não será salvo. Quem irá de aparecer no julgamento do grande trono branco, ele não será salvo. Ele será condenado. Porque será o julgamento que as pessoas irão simplesmente de receber o veredito. O julgamento já foi dado, a condenação eterna. Por isso, meu amigo, minha amiga, aqui, este grande e terrível dia irá de suceder depois da era milenar, depois de 1000 anos que Cristo irá de reinar aqui na terra com o povo de Deus. E ele já está marcado na agenda de Deus. Por isso que Jesus fala, ele declara o seguinte, que o céu e a terra passará, mas as minhas palavras nunca irão de passar. Deus ele é tão tremendo, ele é tão poderoso que ele já sabe o que vai fazer e ele nos deixou completamente já atualizado, já informado através da Bíblia Sagrada o que vai acontecer. Só não aceita, só não se posiciona e só não toma a decisão de vir do lado de Deus quem não quer. Amém? Espero que essa primeira parte dessa nova série de mensagens sobre o julgamento do grande trono branco nos ajude a refletir. É uma série de mensagens perigosas, é uma série de mensagens terríveis. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga, que quando um homem e uma mulher está a levar Deus a sério, as mensagens deles são diferentes? Porque hoje o que mais se ouve são mensagens de superação, são mensagens de massagear o ego das pessoas, são mensagens de motivação na vida pessoal. Você tem que casar, você tem que ser um vencedor, você tem que ser um conquistador. Reclama a bênção, vamos orar para Deus te dar a bênção. Mas, meu amigo, minha amiga, não é esse tipo de mensagem que Deus ele tem me dado. Deus ele quer que você ouça não aquilo que você gostaria de ouvir, não aquilo que você gostaria de ouvir que dá prazer, mas sim aquilo que ele quer que você ouça e eu ouço, e a gente venha fazer um exame e a gente venha tomar a decisão de levar a Deus a sério além do normal, porque o julgamento do grande trono branco se aproxima e esse dia já está marcado na agenda de Deus. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor me usares. Obrigado pela tua palavra que é mais doce do que o mel. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor quer que essa pessoa venha a ser liberta da ignorância, conforme a emoção declarada através da boca do profeta Abacuque no capítulo 2, versículo número 24, ele declara que o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que essa pessoa ela aprenda a se calar e aprender a cultivar dentro de si o silêncio e a levar em consideração que o Senhor está a observar ela. Que essa primeira parte ajuda que o Senhor faça com que ela, que através dessa primeira parte, o Senhor possa convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, ajude ela a se posicionar e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Senhor, tenho que louvar e te agradecer do coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Você que diga como missionário, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 20, o profeta Abacuque falando a respeito de Deus. O Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus abençoe você, tenha um bom final de semana. Desejo estar com vocês na segunda parte dessa nova série de mensagens sobre o julgamento do grande trono branco.
Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.